Boa noite a todos. Nós estamos aqui neste momento dando prosseguimento aos trabalhos do Grupo Espírita Caminho da Luz, Curvelo, Minas Gerais. Eu sou Vânia Glice e nós vamos falar sobre flagelos e fé. Nestes tempos em que todos nós estamos envolvidos com a situação que envolve a humanidade, já ouvimos muito falar sobre, mas é necessário sempre estar em constante alerta para que melhor possamos nos posicionar na vida, mediante nossas atividades diárias, sem esquecer que devemos fazer a nossa parte. Para dar início ao nosso trabalho, nós vamos pedir a Jesus, a Maria Santíssima e a espiritualidade amiga que nos envolva a todos em bênçãos de paz, harmonia, serenidade, tranquilidade, que esta mesma vibração de paz, esperança, possa alcançar a nossa humanidade, para que tenhamos todos esperança em dias melhores, que possamos compreender o chamado divino neste momento para cada um de nós em humanidade e que possamos manter vivos a fé em Jesus de que Ele sempre faz e fará o melhor para todos nós. Dai-nos, Divino Mestre, a sabedoria para conseguirmos enxergar e compreender o momento como bênção em nossas vidas, que sabemos que de toda dificuldade extraímos experiências grandiosas para o nosso espírito e que com estas experiências possamos viver de forma melhor no amanhã, com mais alegria, com mais fraternidade, com mais amor em nossos corações. Abençoe toda a nossa terra, abençoe o nosso trabalho deste momento, que todos nós possamos ser intuídos pelos amigos espirituais que trabalham em Teu nome, a fim de que possamos todos sermos envolvidos nesta vibração tão harmônica que nos traz em Teu nome os amigos espirituais. Que assim seja. Nós vamos então falar sobre o conceito, começar no conceito de flagelos, de destruição e de fé. Então, destruição significa ação ou efeito de destruir, demolição. E fé é uma palavra que significa confiança, credibilidade, crença, é crer em algo ou em alguém. Nós vamos começar aqui com com a pergunta do Livro dos Espíritos, 728, em que Kardec pergunta aos espíritos: é lei da natureza a destruição? E os espíritos nos respondem: preciso é que tudo se destrua para renascer e se renovar e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então é bastante clara a resposta dos espíritos, porque eles afirmam: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Então, quando nós pensamos em destruição, nós pensamos em extinção completa, mas as coisas não funcionam dessa forma. Nós precisamos pensar, meditar e refletir muito em tudo aquilo que já conseguimos assimilar em nossa caminhada e entender que a vida, ela é um constante renovar, ela é um constante renascer para todos nós. E lembrando a frase de Lavoisier, que nos fala na natureza
nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, nós vamos compreender que essas dificuldades na vida, todas as situações que nos envolvem, são momentos de renascimento, são momentos em que temos a oportunidade de nos redimir, de regenerar-nos perante as faltas cometidas, sejam nesta encarnação ou em encarnação pretérita. Nós precisamos entender que essas destruições têm um fim útil, que Deus não trabalha sem que faça, né, a sua justiça em todos os momentos. Então ele aplica a sua justiça em todos os momentos, sejam eles para nós momentos felizes ou momentos infelizes. Então, quando Kardec pergunta aos espíritos com que fim que Deus fere a humanidade, né, por meio de flagelos destruidores, os espíritos respondem mais uma vez de forma bastante clara, para fazê-la progredir mais depressa. Então Deus manda essas situações para impulsionar uma evolução mais rápida, porque só Deus o sabe, mas com certeza é porque nós já poderíamos ter alcançado uma evolução maior e ainda estamos, por algum motivo, deixando, né, estas oportunidades passar. Então Deus vem nos acordar, é como se Deus viesse nos chacoalhar, desperta, ó. E aí a gente lembra Jesus, desperta tu que dormes. Eu gosto muito dessa mensagem do Evangelho, porque é onde Jesus nos convida a acordar, convida a acordar para a vida, a atentar para a vida. Desperta tu que dormes. Dorme não é só aquele que deita na cama e fecha-se os olhos e vai repousar. Dormimos todos nós que deixamos as oportunidades passar sem que a percebamos e façamos algo de fato positivo para nós e também para os outros. E os espíritos, eles continuam dizendo o seguinte: já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? E aí ele continua: preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que as qualidades, que os qualificais, de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Olha que interessante, né? Para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. E ele faz uma observação quanto à nossa visão estreita, né? Nós apenas apreciamos esses momentos de suplícios, de dificuldades maiores, com a nossa perspectiva tacanha, pequena, para compreender a dimensão de um ato de Deus. Então, nós precisamos entender que Deus é Pai, e que Pai ama, e Deus nos ama. Então, Deus faz com um propósito de despertar em nós, de acordar em nós essas potencialidades adormecidas, esse amor que existe em nós e que ora dormita e que precisa vir à tona, porque o amor que constrói e que edifica tudo em nossas vidas. Então, quando nós falamos em flagelos,
nós lembramos que o flagelo é a resultante de atitudes menos dignas, efetuadas por todos nós. Então, quando a dor bate, quando o flagelo vem, é porque de alguma forma nós agimos de forma equivocada e precisamos ser alertados para que voltemos ao bom caminho. Daí, vivenciarmos essas situações de conflitos mais intensos, mas que despertam em nós sentimentos de solidariedade, sentimentos de fraternidade, sentimentos de caridade e respeito para com o outro e para conosco e para com nós mesmos. E assim nós vamos entendendo que através dessas dores que enfrentamos, nós vamos tendo a oportunidade de desenvolver em nós a questão da fé, o crer, o acreditar em Deus, acreditar em Jesus, acreditar em dias melhores. Muitas vezes nós deixamos que a desesperança, o desespero nos envolva o campo íntimo, impossibilitando-nos de apreciar a oportunidade, o momento em que estamos vivendo de forma mais consciente, de forma mais serena, para melhor compreender esta mensagem que Deus nos envia através da dor. E é preciso nos perguntar, neste momento, o que Deus quer nos dizer. É preciso compreender a mensagem que Deus espera que tiremos destes momentos que ora vivenciamos. O que podemos tirar de positivo para as nossas vidas, porque é para isso que os flagelos vêm, para nos despertar, para nos acordar. Jesus já nos advertia, desperta tu que dormes. Então precisamos acordar, precisamos despertar para uma vida em que o outro não seja despercebido por nós, não seja os invisíveis a nossos olhos. Nós precisamos compreender que somos seres gregários, que vivemos em sociedade e que temos deveres a cumprir e direitos também que já adquirimos. Mas os outros também têm essa mesma situação. E como filhos de Deus, Deus espera que nós cresçamos em amor. E crescer em amor é despertar os valores morais que Jesus também nos ensinou na sua mensagem do Evangelho. Quando nós estamos em dificuldades, nós abrimos de forma mais facilitada a conexão com Deus, a conexão com Jesus, com Maria Santíssima, e assim nós despertamos em nós a questão da fé, que é acreditar em Deus, acreditar em Jesus, em Maria, acreditar no amparo, na proteção que eles podem e nos dão a todo momento. É importante que essa nossa fé, ela seja uma fé ativa, que nós tenhamos a consciência de trabalhar verdadeiramente esse crer que tudo passa, que não estamos a sós, que Jesus não nos abandona. Não façamos como Tomé, não sejamos Tomés da atualidade, que precisamos ver para crer.
Então a fé, ela precisa ser raciocinada. Nós temos a fé divina, nós temos a fé humana. Então nós precisamos aprender a sublimar a nossa fé. Nós precisamos compreender que a fé, ela tem que ser uma fé raciocinada e não uma fé cega. A fé cega é aquela fé que não passa pelo crivo da razão as situações. E a fé raciocinada é o oposto. É onde nós paramos, meditamos, refletimos para depositarmos aí a nossa crença, o nosso acreditar, o nosso crer, seja em pessoas, seja em algo, seja em situações. Então, ora, nós enfrentamos essas situações desse flagelo que ora toda a humanidade atravessa, todos nós sabemos, mas é preciso compreender que, meditando nesse processo, extraímos da situação a fé raciocinada. Por quê? Porque estamos procurando entender a causa. Nós estamos sofrendo os efeitos, mas nós precisamos voltar a nossa mente para a causa. O que causou esta situação para a humanidade hoje? Então, nós sabemos que essa situação é fruto da nossa má escolha no ontem. Então, nós escolhemos, nós agimos de forma equivocada e que estamos agora, através da dor, sendo convocados a refletir e repensar a nossa estrutura íntima, os nossos hábitos, as nossas atitudes, nossas ações, desde o pensar, porque o pensamento é ação, nós já sabemos disso. Então é preciso começar a nos educar e nos disciplinar através do pensamento. O pensamento é criador e a partir dele é que nós externamos nossas ações. Então nós precisamos trazer essa fé ativa, mas raciocinada em nós, sem que nós seremos cegos a guiar cegos pela estrada da vida. Então que tenhamos essa condição de fazer valer a nossa fé, porque passamos essa fé pelo crivo da razão e a partir daí extraímos uma fé raciocinada. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 7, nós vamos encontrar a seguinte colocação: a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. É a fé raciocinada. Não adianta ver, porque ver sem raciocínio, sem meditar sobre, nós vamos também permanecer como cegos, crendo, sem procurar entender e compreender a razão de. Então precisamos despertar para que a nossa fé seja uma fé coerente com a realidade, coerente com a razão dos fatos e assim entregar-nos de forma consciente a essa crença. E em Jesus, nós sabemos que Jesus é o modelo, é o guia, ele é o nosso modelo maior em que nós podemos e devemos inspirar os nossos atos, as nossas atitudes, mediante seus ensinamentos, mediante a conduta que ele nos ensinou quando aqui estava. Fato é que não daremos conta numa única encarnação, mas é necessário refletir no seu exemplo, para que dessa reflexão tenhamos condições de colocar em prática no amanhã. Então nós vamos ver que flagelos são oportunidades
da criatura refletir em si mesma e refletir no todo, refletindo em si a sua atitude, a sua ação no seu mundo. Porque nós refletimos o nosso mundo no meio no qual estamos inseridos. Então, nós levamos ali a nossa vibração, o nosso modo de pensar, o nosso modo de ser. Então, nós também auxiliamos construir. E aí é que nós temos que nos preocupar e pensar, meditar o que estamos auxiliando o outro a construir. Será que estamos sendo um bom reflexo para esse outro? Será que estamos sendo um bom exemplo? Então, na verdade, nós precisamos trazer essa fé, porque fé é construção. A fé, ela é construção no cotidiano, ela acompanha aquilo que a gente acredita no nosso dia a dia. Então, tudo que nós fazemos porque cremos, porque acreditamos que dará certo. É aí que nós temos que meditar e refletir se realmente é conveniente, se realmente é edificante essa nossa atitude ou não. E assim nós vamos aprendendo a vigiar o nosso pensamento e, obviamente, vigiar a nossa atitude posterior. Então, é necessário que tenhamos essa condição desse discernimento. Emmanuel nos fala, aqui está terminando o nosso tempo, ele fala algo muito bonito aqui. Todo o êxito da experiência social resulta da fé que a comunidade empenha no respeito às determinações de ordem legal que lhe regem a vida. Então, todo o êxito da experiência social resulta de quê? Da nossa fé. Que a comunidade empenhe no respeito às determinações de ordem legal que lhe regem a vida, utilizando-nos conscientemente de semelhante energia, é-nos possível suprimir longas curvas em nosso caminho de evolução. Então, é possível sim atravessar momentos de dificuldades tão grandes. Basta que tenhamos a consciência na hora de agir, na hora de tomar as nossas atitudes. Terminando aqui, nós vamos ler aqui o último parágrafo aqui do livro Pensamento e Vida do Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, o médium, que diz o seguinte: procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que nos cruzem a lide cotidiana. Teremos assim o espelho de nossa mente voltado para o bem, incorporando-lhe os tesouros eternos, e a felicidade que nasce da fé generosa e operante libertar-nos-á dos grilhões de todo o mal, de vez que o bem constante e puro terá encontrado em nós seu refletor. Então, que sejamos refletor do bem, que sejamos refletor da paz, seja em momentos de calamidade, seja em momentos de flagelos, seja em momentos de felicidade, de paz e alegria em nossas vidas. Sejamos o reflexo do amor, da bondade, da compreensão, da fraternidade, da solidariedade em ação constantemente, porque nós sabemos que somente através do amor é que venceremos todas as barreiras que nos envolve a trajetória evolutiva. Muita paz, que Jesus nos abençoe, nos derrame sobre todos nós a tua luz, o teu amor, para que sejamos também refletores do amor do Cristo, a fim de que possamos construir uma manhã onde a paz será companheira permanente de todos nós. Que assim seja.